Bora seguir falando sobre esse assunto, então, entender um pouco mais os detalhes desse relatório de receitas e despesas do governo que foi divulgado. Chama agora a Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Tudo bem, Rafaela? Bem-vinda mais uma vez aqui no Money. Um bom dia para você ainda. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Gostaria muito de ouvir a sua avaliação desse relatório, que percepção que você faz, que você está acompanhando aí diante dessa apresentação. A gente estava falando de que, teoricamente, não teria grandes novidades, mas no fim a Fazenda conseguiu reverter esse contingenciamento aí de mais de 20 bilhões. Que avaliação que você está fazendo? Acho que o principal ponto do relatório que traz uma grande frustração para o mercado é justamente essa reversão do contingenciamento. Apesar de, tecnicamente, o governo ter o argumento para essa reversão, afinal de contas, ele tem uma expectativa agora de uma receita maior que vai cobrir esse déficit que estava acima da meta e acima do esperado em maio. Quando a gente olha a evolução fiscal, a gente não vê uma evolução positiva. Então, esse contingenciamento e a contenção de gastos, ele é relevante olhando o médio e longo prazo. A gente tem hoje uma dívida pública crescente com um custo bastante alto. E, além disso, o governo faz esse desbloqueio, esse descontingenciamento, mirando o piso da meta, e não o centro da meta a ser cumprida. E acho que esse é um questionamento muito relevante, né? Qual que é a meta que o governo de fato persegue, né? Se ele de fato persegue o centro da meta, ele deveria contingenciar mais nesse momento para garantir que o centro da meta será cumprido. Interessante esse ponto. Queria até entender na sua percepção, a partir da arrecadação que a gente está acompanhando, essas atualizações que a gente tem a partir do Ministério de Minas e Energia, a partir do IOF também, porque tirando o risco sacado no fim das contas, vai ter uma grande diferença, mas ainda assim o IOF vai garantir uma boa arrecadação. E aí queria entender, a partir desse cenário, vai ser possível, ainda assim na sua percepção, chegar perto de cumprir a meta de déficit zero? Você trazia esse ponto importante que está próximo aí do teto da meta, né? Queria entender um pouco da sua visão. Sim, ainda é possível, né? O governo está mirando o piso da meta, mas é possível sim chegar no centro da meta. Tá. Vale lembrar que a gente tem também o tradicional empossamento de despesas no final do ano, ou seja, nem tudo é gasto, né, como previsto. Isso é natural que aconteça. Em geral, esse empossamento a gente costuma ver ele próximo aí de 20 bi em relação aos relatórios bimestrais, principalmente quando vai se aproximando mais do final do ano. Então, é assim, ainda é possível, mas seria uma sinalização melhor o governo ter mantido o contingenciamento. Acho que um outro ponto relevante é que a gente já está caminhando aí para o último trimestre do ano, né? Então, essa liberação de contingenciamento ela acontece a partir de agosto, faltariam aí 5 meses para terminar o ano, e a aplicação desses recursos que estavam bloqueados ali desde maio, ela pode acontecer às pressas, o que não é uma boa prática de gasto público, né? Então, o planejamento do gasto público ele tem que ser feito com prazos para que esses recursos sejam bem aplicados. Fazer uma liberação chegando bem próxima do final do ano, a gente pode viver um mau uso desses recursos, um uso às pressas, né? Nem sempre bem alocado e com eficiência, né? Então, essa liberação no final do ano, ela faz pouco sentido também do ponto de vista do planejamento. Então, sim, né, considerando que esse recurso estava contingenciado, ele vai ser liberado só agora, já se aproximando do final do ano, é possível que a gente tenha até um empossamento maior e o governo cumpra o centro da meta. Mas fica a desejar uma sinalização de uma austeridade maior, principalmente nesse momento em que a gente ainda tem um déficit, né? O centro da meta é um déficit zero, mas quando a gente exclui os gastos que estão fora da meta, a gente está falando de um déficit que vai ser próximo de 55 bilhões, então a gente ainda tem um déficit fiscal grande, a gente tem receitas que são não recorrentes, as receitas que o governo acrescentou agora no relatório são receitas de exploração de petróleo que não são recorrentes, então quando a gente olha para 2026, o déficit esperado é ainda maior, então é prudente o governo ter uma disciplina fiscal e sinalizar essa disciplina fiscal maior, e acho que isso que ficou faltando no relatório e na apresentação de ontem, o governo mostrar um empenho um pouco maior no sentido de sinalizar que esse ajuste fiscal ele é realmente buscado, né, e não só pro forma e para cumprir a lei.
Pois é, algumas críticas que o governo vem recebendo ao longo dos últimos anos é o fato de que busca sempre muita arrecadação, mas não busca cortar os gastos nesse caso. A gente imagina, Rafaela, que diante desse cenário que a gente tem, que é quase pré-eleitoral, porque a gente sabe que ano que vem já tem eleição, esse ano ainda ninguém está falando disso de forma tão explícita, mas ano que vem a gente sabe o que vai acontecer, que vai só se falar disso. A gente sabe que a tendência realmente de cortar gastos é muito menor, ainda mais em 2026, em ano eleitoral. Queria entender a sua percepção, na sua avaliação, o momento para cortar gastos, o momento para dar essa sinalização para o mercado de preocupação por parte com relação a esse cenário seria agora, nesse segundo semestre, ou, na sua avaliação, ainda é possível fazer algum movimento em 2026? Mulher, você levanta um ponto muito importante, né, que é o lado da gestão das despesas. De fato, o governo vem focando muito na arrecadação. Todo o foco no relatório ontem foi nas receitas esperadas da exploração de petróleo e do IOF, e pouco se falou pelo lado da despesa. E o que a gente viu do lado da despesa foi mais um crescimento, né? Desde a última apresentação da LOA do ano passado até essa revisão, a gente tem cerca de 70 bilhões de reais a mais em gastos desde o início do planejamento do ano de 2025, do orçamento para o ano de 2025 até hoje. O governo já acrescentou nesse orçamento cerca de 70 bilhões em despesas, né? Então, a gente continua não só vendo um crescimento de despesas, mas um crescimento acima da própria meta imposta pelo governo, que era de 2,5%, além da inflação. O crescimento projetado para esse ano, ele está próximo ali de 4, 5% acima da inflação. E um dos destaques do relatório de ontem é que o governo incluiu um crédito extraordinário para mais despesas. Então, apesar da receita extra com o petróleo, o governo foi incapaz de incluir aquilo dentro do próprio orçamento. Foram cerca de 3 bi para o pagamento do rombo do INSS, que foi um erro de gestão do próprio INSS, um erro que deveria ser absorvido dentro do próprio orçamento, e o governo aumentou ainda mais o orçamento com a abertura de um crédito extraordinário para cobrir esse rombo. Então, mostra mais uma vez que a sinalização do governo não é conter gastos, né? As despesas continuam crescendo, elas continuam crescendo acima do previsto anteriormente, então a gente segue com revisões de aumento de gasto. Ontem mesmo a gente viu mais uma ali no BPC, e todo o anúncio que o governo já fez com relação à contenção de despesas, o pente fino na Previdência, no BPC e etc., a gente ainda não viu um resultado concreto dessas medidas. Então, também fica a desejar o lado da gestão de despesas. É possível, a gente vê, principalmente pela aceleração dos últimos 2, 3 anos nas despesas, que existe um espaço para cortes. A gente vê várias evidências de irregularidades em várias linhas, né, despesas que cresciam num certo ritmo e agora tem um ritmo muito mais acelerado, não condiz, né, com a atual situação socioeconômica da economia brasileira. Então, essa aceleração que não é usual de muitas dessas despesas obrigatórias, indicam irregularidades que devem ser corrigidas. Algumas o próprio governo já levantou, mas a gente ainda não viu o resultado dessas correções. Então, é muito importante o governo também dar o devido foco e atenção à gestão de despesas, para que a gente entre no ano de eleição, que a gente sabe que é um ano de menos disciplina fiscal, com uma base de despesa um pouco mais contida, porque, caso contrário, o que a gente pode continuar vendo nos próximos meses é um impacto inflacionário desse aumento de despesas, né? A gente continua vendo o aumento da demanda causa uma inflação um pouco mais persistente, e isso pode continuar em 2026. Eu queria até te ouvir com relação ao arcabouço fiscal, que a gente sabe que tem sido muito questionado ao longo dos últimos meses. Existe uma percepção, e a gente conversou inclusive com a ministra Simone Tebet aqui no CNN Money, e ela disse que para 2026, 2027 principalmente, o arcabouço fiscal não vai mais ser possível de sustentar sozinho. Eu queria entender se, na sua avaliação, diante das movimentações feitas pelo governo federal até agora, o arcabouço está conseguindo se sustentar. A gente está acompanhando, inclusive, pelo menos os pacotes que a gente viu com relação à IOF, enfim, garantem, por exemplo, o cenário da meta, né, agora para 2025 e 2026. Mas eu queria te ouvir sobre arcabouço fiscal especificamente e se, na sua avaliação, o arcabouço fiscal está se deteriorando ou já se deteriorou, ou ainda assim, na sua avaliação, ele pode ainda funcionar por mais alguns anos.
O arcabouço fiscal ele está bastante esgotado, ele nasceu já com muita flexibilidade, tanto do ponto de vista da meta, quanto do ponto de vista do controle de gastos, e a gente chega aí ao final de 2023 com uma média anual de crescimento de gastos aí próxima de 6% no atual governo. Então o arcabouço não foi suficiente para conter esse crescimento de gastos, como eu falei, o limite proposto no próprio arcabouço era de 2,5, na média a gente está vendo aí próximo a 6. Ou seja, o arcabouço controlou algumas despesas, mas não outras, além de permitir que despesas fossem contabilizadas fora da meta, então ele não foi suficiente por esse lado. Pelo outro lado, da meta fiscal, o governo vem cumprindo a meta nos últimos anos, mas tudo isso muito com um aumento de receita muito significativo. Algumas receitas extraordinárias, outras receitas recorrentes por conta de aumento de tributação e outras alíquotas, mas quando você aumenta a receita sem controlar, a vinculação dessas receitas, isso acaba impactando o crescimento de gastos no ano seguinte. Eu acho que essa é a grande falha do arcabouço. Buscar um ajuste fiscal só pelo lado da receita não vem surtindo efeito, porque todo esse aumento de receita gera repasses para estados e municípios, mais gastos vinculados como saúde, educação, e pontos muito relevantes do arcabouço antigo que tinham sido controlados, na Previdência, por exemplo, voltaram a crescer. A Previdência voltou a crescer de maneira acelerada, principalmente com o aumento do salário mínimo, além da inflação. Hoje não é compatível com o limite do arcabouço. Então, o que vem acontecendo é que as despesas obrigatórias crescem mais e a gente vem reduzindo o espaço para as despesas discricionárias. Como o governo tinha aumentado bastante o espaço dessas despesas em 2023, com aquela PEC da transição, esses 2 primeiros anos o governo teve fôlego para absorver a parte do crescimento das despesas obrigatórias, mas a partir de 2026 a gente já vê um estrangulamento maior, principalmente sendo o ano de eleição. A gente vai precisar incorporar no próximo ano calendário também um orçamento que deve ser robusto para a eleição, além de pressão por mais emendas. Então, a gente tem um problema para 2026, caso o governo não aprove mais impostos, para fechar esse orçamento. A nossa estimativa é que o déficit para 2026 ele está próximo aí de 100 bilhões de reais. O governo deve ter aí uns 50 bilhões fora do orçamento por conta dos precatórios que não são contabilizados nessa meta, mas ele ainda precisa buscar receita da ordem de 50 bilhões no próximo ano. Então, existe sim o risco que em 2026 a gente já possa ter que ver uma revisão de meta ao longo do ano. Pois é, a gente tem acompanhado essas discussões ao longo dos anos justamente com relação a isso, né? A gente sempre fica nessa dúvida e basicamente é isso, né? O que a gente percebe é que não dá nunca para ter certeza ou pelo menos um alívio de, talvez dê para fechar a conta esse ano. Geralmente fica com essa dúvida com relação ao que vai acontecer. Ano que vem, ano eleitoral, certamente essas dúvidas vão surgir ainda mais fortes. A gente sabe que o governo federal tem alguns projetos ainda andando no Congresso para aumentar a arrecadação. Como é que você tem enxergado esses movimentos de aumentar a arrecadação? É aquilo que a gente falava antes, né? Essa vontade do governo federal em só trazer arrecadação, mas não conter os gastos. E eu queria entender se, na sua percepção, esse aumento de arrecadações constantes talvez faça sentido, levando em consideração que conter gastos não é algo que está sendo planejado, ainda mais no ano eleitoral. O aumento de arrecadação ele foi suficiente nos últimos anos, então para 2025 existe essa tranquilidade no cumprimento da meta. Para 2026 o governo ganhou, né, na arrecadação do IOF um certo fôlego, mas ainda não o suficiente. A grande dúvida é que a gente viu a discussão do IOF, uma discussão bastante dura, inclusive que foi parar no STF. Existe um certo esgotamento do Congresso e da própria sociedade em aceitar mais impostos sem ver esse lado do controle de gastos bem efetuado. Então, a aprovação de novos impostos para 2026, ela ainda é uma dúvida. Se o Congresso vai aprovar mais impostos, né? O governo tem uma MP que aumenta a tributação sobre investimentos, o governo tem também um PL que libera espaço, que libera IR para as famílias
com um salário abaixo de 5.000, mas aumenta a tributação da faixa de renda mais alta. Então, essas duas aprovações de mais impostos, tanto da MP quanto do PL, elas são dúvidas ainda. Então, a gente ainda não tem uma visibilidade tão clara de que se isso será possível para 2026. Mas, novamente, a gente vê o governo correndo atrás da solução somente pelo lado da receita. O lado da despesa ainda não é uma opção para 2026, é uma opção ainda menos desejada, né, por parte do governo, por ser um ano de eleição. A gente vê uma dificuldade ainda maior do governo fazer qualquer tipo de pente fino ou revisão de gastos no próximo ano. Isso deveria ser antecipado esse ano. Coisa que a gente ainda não viu um resultado muito efetivo. Então, sim, a gente vai para 2026 com o risco de ver uma nova expansão fiscal no próximo ano. Muito bem, Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Um bom dia aí para você e bom restinho de semana também. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada.